Quais são as 3 competências principais que você explorou em cada um deles? O Carreiras Exponenciais, a gente fala de 6 dimensões, não fala só de 3. Então fala fala de 6, conta aí. Não, eu vou falar de 3 só, porque daí o pessoal tem que comprar o livro, né? Senão a gente dá toda a dica aqui. Tá vendo? Não, mas eu acho que o primeiro... Não, mas só cita. Eu falo muito sobre o processo de adaptação, é um deles. Então, adaptação é, sem dúvida nenhuma. Um outro é rotação de habilidades. Esse quase ninguém fala. Rotação de habilidades é você ter uma caixa de ferramenta, mas você saber usar tudo que você tem à disposição conforme o jogo vai acontecendo. Então faz parte um pouco do processo de adaptação, mas você conseguir sacar suas habilidades. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Negociação, né? Eu falo muito em rotação de habilidades. E outro é sobre você sempre estar aprendendo, né? Quando a gente fala sobre soft skill, eu brinco que é igual vinho, né? Soft skill, conforme você vai usando, você vai melhorando, né? Conforme o tempo passa, você vai ficando melhor, igual vinho. Agora, hard skill não. Hard skill tem obsolescência programada. Então, tudo que você aprende daqui um mês acabou. Você tem que... E aí você precisa, na verdade, né, ter uma competência de saber quando está ficando obsoleto aquele conhecimento técnico para você começar a aprender coisa nova. Porque o técnico geralmente é aquele que fez você chegar naquela sua carreira, né? Exato, só que não... Acho que é em T, né? O pessoal fala, né? Não, T é quando você é generalista, mas você tem ali uma base. Normalmente você começa numa parte técnica, vai criando o T e depois você vai expandindo, né? Isso. Normalmente é isso. Ou seja, tá atento a essa questão. Isso tem a ver com adaptação, que é o primeiro que você falou, né? Tem. Tudo gira em torno disso, né? Aí tem mais coisas, porque no processo de adaptação a gente fala de antifragilidade, mais do que resiliência, a gente fala de antifragilidade, por aí vai. Show. Então, no Carreiras Exponenciais tem muita coisa sobre isso. Sobre planejamento de carreira, a gente fala muito sobre como planejar a carreira. Então, tem bastante coisa. Aí a gente no sabático. Cai no sabático. No sabático, eu acho que é planejamento. Tem uma frase no sabático que eu gosto muito, que é assim... as pessoas não sabem também a hora de, talvez, de sair, de falar assim, acabou o meu tempo aqui. Foi um pouco do que eu vivi. Assim, muito, você precisa ser muito sábio para entender quando uma relação acaba. Seja conjugal, mas seja na empresa, né? Falar assim, acho que deu o que tinha que dar. E eu acho que eu saí num momento muito bom. É muito gostoso quando você toma a decisão de você sair de um emprego e seu chefe, né, que era o presidente da empresa, era o meu chefe. Queria que eu ficasse, me fez outras propostas para eu continuar na empresa. Eu falei, eu acho que nesse momento não faz sentido. Eu estou saindo de portas abertas aqui. Então, quem sabe um dia eu retorne e tudo mais para a empresa. Aí é a questão da jornada e como a jornada exato, mas eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de entender quando acaba. E aí uma frase, né, que eu coloco acho que nenhum emprego você pode ficar nele por muito tempo ao ponto de prejudicar a sua saúde mental, porque é isso que acaba acontecendo quando você estica demais essa corda, fica muito tempo no mesmo lugar sem se desafiar e etc. Mas também você não pode sair tão cedo que te destrua financeiramente. Por isso que o planejamento do período sabático tem a ver com você ter essa sabedoria de você sair no momento certo. Sair no momento certo. Com uma reserva financeira suficiente para você estar confortável num período de reflexão. Que não precisa ser um ano de sabático. Pode ser menos, então, pode ser... Isso que eu ia fazer uma pergunta, uma observação. E é porque a gente está comentando o período sabático dentro de algum extrato aí, assim, dentro de uma camada, isso é um termo bem comum. Porém, não é a realidade, acho que, da grande maioria. Sim. Então, o sabático vem de um descanso, né? Tem até referência do sábado, né? Que é o momento do descanso e tal. A pergunta é possível aplicar as mesmas ideias
quando é um profissional que, por exemplo, não obrigatoriamente trabalha numa grande empresa ou tem um monte de funcionário, responde muita gente, ele consegue aplicar as mesmas ideias. Por exemplo, é um lojista, um vendedor de loja, que está numa jornada também, ele consegue aplicar as mesmas ideias? Consegue. Eu acho que todo momento de reflexão de carreira, você pode transformar isso num período sabático. Porque, assim, quando a gente fala da origem, etc., é um período de descanso. Sim. Não é um período de trabalho. Agora, a gente está falando lá de séculos e séculos atrás em que a gente precisava deixar, a maioria era agricultor e precisava a cada 7 anos deixar a terra descansar. Então ele trabalhava 7 anos, descansava 1 ano para a terra descansar e ele também descansava. Ele tirava um período para si. Assim que nasceu. Assim que nasceu o período sabático. Então, não precisa ser 1 ano. Aí todo mundo fala a questão de privilégio de sair 1 ano. Mas não precisa ser 1 ano. E muitas vezes, eu acho que tem muita gente também, e eu falo isso no livro, acaba por uma questão de não ter um autoconhecimento bacana e etc., entra no modo de desespero numa demissão, porque também não se preparou, talvez, financeiramente. Tem várias questões importantes. Muita gente que acaba pegando tudo que tem ali no seu acerto pós-demissão e vamos empreender com a cabeça quente. Com a cabeça quente. Ou seja, isso não tirou nem uma semana para descansar, para refletir, porque né? É aquilo que você falou, é do planejamento, né? Do planejamento. Aí qual outra... Porque a gente falou que ia dar dica de 2. Essa é do planejamento... São 3 etapas do período sabático. Okay. Então, é planejar, o executar, quando você está no período de reflexão, que não deveria ser um período de não fazer nada. Não é férias. O período sabático é para você fazer alguma coisa estruturada que não seja trabalho. Até uma descoberta. Que aí entra até questões, por exemplo, do ócio criativo. Você pode fazer um monte de coisa, você pode estudar, você pode usar a sua cabeça. Mas não para fins remunerados, né? A ideia principal do período sabático moderno é isso, tá? Ou seja, é algo egocêntrico, é centrado no eu da pessoa. Exato, é isso mesmo. E a terceira etapa é o retorno para sua carreira. E aí você... Não quer dizer que você vai sair no período sabático e você vai perder o networking. Você vai deixar de falar com as pessoas que, no futuro, quando você estiver retornando para o mercado de trabalho, pode te ajudar a fazer você voltar. Da estratégia de planejamento que você fez, as descobertas que você fez. Às vezes você nem volta. Eu não voltei para o mercado. Não, mas você pode. Exemplo. Não, perfeito. Mas você pode voltar, mas até com valores diferentes, com entregas. Aquelas ferramentas que você comentou do Carreira Exponencial. Sim. Pode vir com mais ferramentas. Você pode se transformar. Sem dúvida. Ou seja, tem que ser uma coisa profunda para realmente... um projeto de renovação de uma casa, né? Ok, vamos ver aqui. Aí reorganiza quando volta melhor, às vezes com um salário melhor, ou mais feliz também, né? Porque, mais feliz, eu acho que tem isso também. Eu já entendi aonde que... o que eu quero e o que eu não quero faz parte dessa reflexão do período sabático, o que eu quero e o que eu não quero fazer. E no meu período sabático, por exemplo, foi isso. Foi assim, o que eu não quero mais fazer, que eu não topo mais fazer. Vou fazer uma pergunta aqui. E aí, assim, ó. Você acha que as pessoas, por serem reféns, de não talvez terem um aprendizado, adaptação, e por questões da vida mesmo, por ter dificuldade de não só... de não saber o que quer, o que não quer, e deixar a coisa rolar, você acha que isso é uma das possíveis causas dos desafios que existem nas empresas e o mais importante, né, no olhar das pessoas, de saúde mental, de burnout? Acho que sim, acho que todo mundo tem que ter alguma meta de vida, né? Mais do que uma meta no trabalho, mas eu acho que todo mundo tem que ter alguma coisa que você acaba acordando para fazer alguma coisa, né? Seja para cuidar da família, né? Dar uma condição melhor para a família. Eu acho que muita gente tem essa meta de vida de sempre melhorar a qualidade de vida da sua família. Acho que muita gente acaba tendo essa condição, né? Até porque o Brasil é muito desigual. Muito desigual. Então, muita gente tem esse sonho, essa meta, que eu acho que é super natural.
Mas o problema é quando você se estagna. Aí você fala assim, continuo vindo aqui, o salário cai todo mês ali, vai caindo. Não, aí deu azar, né? Deu azar, digo o seguinte, porque por mais que isso perdure, andar de lado é regredir, né? E aí, por isso que você falou, agora eu entendi você falou umas 2 ou 3 vezes já. Aí quando acontece alguma coisa, ficou para trás. Exato, que é o processo de adaptação. Quando a gente fala de antifragilidade, é como você se antecipa a coisas que podem vir a acontecer. E coisas naturais, como uma demissão. Será que todo mundo se prepara para uma demissão? Né? Mentalmente, não só financeiramente, mas psicologicamente para uma demissão. São coisas inerentes à vida, né? Tudo pode acontecer. E assim, não são coisas fáceis. Né? Não. Quem quer... Acho que quem se lida... Um acidente, um problema de saúde, cara, tem tanta coisa que pode acontecer do nada. Pois é. Aí deixa eu fazer uma pergunta. O terceiro livro é o que foi lançado, acho que semana passada, 2 semanas atrás. É isso, dia 7 de novembro agora de 2024. Tá sendo lançado aí na mídia e tudo mais. Uhum. Aí como que chama mesmo, então? Esse novo livro? Manual Anti-Chefe. O Manual Anti-Chefe. Isso. O nome tá fácil, mas o nome diz o que tá no livro, ou é uma brincadeira, é mais um teaser, como que é? Não, assim, pode soar agressivo, ou muita gente fala assim, eu não posso ler esse livro. Você começa a perceber que o cara tem um problema com a chefia quando ele fala assim, eu não posso ler esse livro no trabalho. Então você já tem uma chefia tóxica. Você não pode ver o nome do livro, você já tem algum problema de gestão ali, de liderança, muito provavelmente. Certo. Mas eu acho que o nome Manual Anti-Chefe foi para chamar a atenção. Ele não é um livro agressivo, ele é um livro educativo para que líderes que... Não só os de primeira viagem, eu acho que líderes que estão há muito tempo também no mercado acabam se estabelecendo, se estagnando em como fazer a gestão da própria equipe e não percebem que as coisas vão evoluindo. A gente está numa época de muitas gerações convivendo e não sabe como lidar com isso. Então, é um livro que remete a práticas ruins, como exemplo que eu dou de práticas ruins de liderança e como você evita elas. Né? Tem um monte de livro que só dá... vou dar a minha experiência bacana de como eu fiz uma revolução na liderança. Isso tem um monte. Agora, ninguém fala das experiências ruins, daquilo que acaba sendo ruim para a equipe, né?